Sabe aquela sensação de abrir o Excel e encarar aquela tela cheia de quadradinhos? Para muita gente, parece um manual técnico, algo super complicado. Mas hoje a gente vai desmistificar isso. Vamos juntos transformar essa tela em branco numa ferramenta poderosa para organizar ideias. E o melhor, vai ser passo a passo, começando do zero mesmo. Para começar, a ideia por trás de uma planilha eletrônica é bem simples. É preciso enxergar isso não como uma tabela qualquer, mas como uma grade inteligente. Cada espacinho desses, cada célula, não só guarda uma informação, ela pode conversar com as outras células. E é essa conversa, essa interação, que libera toda a magia do Excel. E claro, a melhor maneira de entender essa conversa é botando a mão na massa. Então, em vez de ficar só na teoria, a gente vai montar um pequeno projeto juntos, etapa por etapa. Ok, antes de construir, a gente precisa conhecer o nosso espaço de trabalho. Vamos dar uma olhada nas ferramentas essenciais, as peças fundamentais que formam qualquer planilha que a gente for criar. Pensa nisso como um kit de peças, sabe? Os blocos de montar de tudo no Excel. A gente tem as colunas, que são as fileiras em pé, e as linhas, as deitadas. Onde elas se cruzam, nasce uma célula, como a famosa A1. E aquela barra compridinha lá em cima, aquela é a barra de fórmulas. É ali que a mágica acontece de verdade. É o nosso centro de comando. Beleza. Agora que a gente já sabe se localizar, é hora de colocar a matéria-prima, os nossos dados. É aqui que a planilha começa a ganhar um propósito, a ganhar vida. Uma coisa bem legal, reparem que o Excel já é esperto por natureza. Quando a gente digita texto, ele joga para a esquerda como se fosse uma etiqueta. Já os números, ele alinha à direita, deixando eles prontinhos para a gente fazer contas. Essa pequena diferença visual é uma pista super importante para o que vem a seguir. E aqui estão os dados do nosso projeto. Um controle de vendas bem simples. Por enquanto, é só isso, uma coleção de palavras e números. O nosso desafio agora é transformar esse amontoado de dados em informação de verdade. Certo, é aqui que o jogo muda. É nesse momento que a nossa planilha deixa de ser uma tabela parada no tempo e se transforma numa espécie de calculadora viva que trabalha para a gente. Qualquer fórmula, da mais simples à mais complexa, sempre vai seguir esses 4 passos. O mais importante é o passo 3, usar o endereço da célula, tipo B2, e não o número que está dentro dela. Por quê? Porque se o valor em B2 mudar, a fórmula atualiza o resultado sozinha automaticamente. Isso é genial. E para facilitar ainda mais a vida, existem as funções. A função soma é um exemplo perfeito de como elas poupam nosso tempo. Em vez de somar célula por célula, a gente só avisa o Excel: olha, soma para mim tudo que está nesse intervalo aqui. É pura eficiência. Agora, um conceito que pode parecer um pouco avançado, mas que é um verdadeiro divisor de águas. Normalmente, quando a gente copia uma fórmula, as referências se ajustam. Isso é relativo. Mas, às vezes, a gente precisa que um pedaço da fórmula fique fixo, apontando sempre para a mesma célula, como uma taxa de imposto, por exemplo. É aí que entra o cifrão. Ele funciona como uma âncora, ele trava aquela referência. Dominar isso, nossa, economiza um tempo incrível. Muito bem! Nossos cálculos estão prontos, funcionando. Mas número puro, sozinho, nem sempre conta a história toda, né? Agora o nosso foco é transformar esses dados em algo visual, algo que qualquer pessoa bate o olho e entende na hora. Olha só nossos dados de novo, mas agora eles estão mais inteligentes. Temos uma nova coluna de lucro e os totais, tudo calculado com as fórmulas que a gente acabou de aprender. A informação já está bem mais completa, concorda? Ferramentas simples como mudar a cor da fonte, colocar umas bordas, usar um preenchimento, podem transformar uma parede de números. É importante pensar que a formatação não é só para deixar bonito, é para guiar o olhar e facilitar a absorção da informação. E olha que diferença! Com uma formatação básica, os mesmos dados ganharam uma cara muito mais profissional e principalmente mais fácil de ler. Agora a gente sabe o que é título, o que é total e os valores estão claros. A comunicação melhorou 100%. E dá para ir além da padela, transformar os números numa história visual. Como esse gráfico de barras faz toda a diferença. A tendência de crescimento nas vendas fica óbvia, é imediata. É um tipo de impacto que só os números sozinhos raramente conseguem causar. Bom, a gente construiu uma planilha funcional, bonita, mas isso é só a pontinha do iceberg. O Excel pode ser ainda mais inteligente, pode tomar decisões.
Vamos dar uma espiada bem rápida numa função que adiciona uma camada de lógica que permite que a planilha reaja de acordo com as informações que ela mesma contém. A função C é basicamente como dar um pequeno cérebro para cada célula. Ela faz um teste. Por exemplo, se as vendas desse mês foram maiores que 200, escreva meta atingida. Se não, escreva abaixo da meta. Isso deixa a planilha dinâmica, interativa. E é isso. De uma página em branco até um relatório dinâmico em poucos passos. Passamos pela estrutura, pelos cálculos e pela visualização. O poder fundamental das planilhas está aí. A verdadeira questão agora é: com essa ferramenta em mãos, o que pode ser construído?